Eu sei que Cabo Verde também tem um Imbondeiro. Ainda não lá fui, mas tenho muita vontade de lá ir. Porque eu penso que, como escritor, eu não me considero um escritor, ou um poeta, ou um jardineiro de palavras brasileiro. Eu me considero alguém que tem uma sensibilidade para me expressar com as palavras. Calhou que o português seja a língua na qual eu me expresso com mais facilidade, com mais, digamos, musicalidade. É curioso porque, como eu morei 10 anos nos Estados Unidos, o primeiro poema que eu publiquei foi em inglês. E durante muito tempo eu pensava que eu escreveria em inglês, mas não foi o caso. O português se sobressaiu. Digamos que foi a árvore que cresceu mais, que tem mais frutos, que me dá mais frutos do que o idioma inglês. É curioso isso, porque gosto muito de Shakespeare, gosto muito de John Keats. Para mim, a musicalidade do idioma inglês é fabuloso. O primeiro poema que eu aprendi foi um poema de Robert Frost, que é o poema que fala de natureza, fala de árvores. Mas o português, em todas as suas origens, todas as suas vertentes, na sua diversidade, todas as suas cores, é como que a mesma árvore que onde ela foi plantada, ela cresce de uma maneira diferente. O fruto tem um sabor diferente, e eu vejo dessa maneira. E como eu vivi em todos esses lugares, eu sinto o sabor e gostaria de transmitir e traduzir esse sabor desse português angolano, do português de Portugal, do português do Brasil. Se eu tivesse vivido em Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, também gostaria de transmitir um pouco desse sabor, desse saber, desse idioma. Tenho grande curiosidade para conhecer Cabo Verde. Não tenho dúvida que mesmo em cada ilha deve ter uma maneira, um léxico e mesmo uma linguagem verbal e não verbal distinta. Dentre cada uma das ilhas, aposto que dentre eles deve ter um certo bairrismo, como tem no Brasil, entre cada cidade, entre cada estado, os sotaques. E é fascinante isso, é fascinante como é natural de todo ser se adaptar e criar diversidade. E eu vejo isso depois que eu comecei a estudar não só antropologia, como também biologia, como é natural de todo ser se expressar, mesmo com uma pequena diferença dentro da própria espécie. E eu acho que só nos enriquece ver essas diferenças, mas ao mesmo tempo algo que nos liga, não nos separa. Essas diferenças. Se todos nós temos essa mesma tendência de se expressar, com ligeiras modificações locais, como a língua, como a vestimenta, artefatos, mas é a maneira local de se expressar, é como faz uma árvore, como faz uma planta. Ela se adapta às condições locais da terra. Não é isso que vai nos fazer detestar, odiar e ter preconceito e segregar. Acho que está totalmente errado. Se você vê no mundo natural, se você estudar como as árvores árvores de espécies diferentes, até elas sabem que é preciso ajudar umas às outras, senão o terreno do bosque, da floresta, se empobrece se tem só uma variedade.
precisa de diversidade, elas mesmas sabem disso, que é necessário a diversidade. A diversidade é um fato, é algo óbvio, elas não sabem viver sem diversidade, elas não gostam da monocultura. A monocultura é uma doença. Os grandes pensadores da agricultura, como Rudolf Steiner, criador do movimento antroposofia, da agricultura natural, biológica, ele falava que você tem que enriquecer o solo, o humus tem que estar muito rico, então para isso você tem que plantar de tudo, ter animais à volta, porque somente assim você vai ter os micróbios para decompor e recompor o solo. Isso, se a gente aplicasse isso para os nossos agrupamentos de população e entendêssemos isso como riqueza e não como um problema, acho que realmente seria fascinante. E acho que isso é apenas uma das lições que as árvores, que o mundo natural nos trazem, que esses pensadores conseguiram, observando a natureza, trazer para o nosso pensamento.